Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos fazer a parte 2 do vídeo sobre quem é Jesus. Esse vídeo mais voltado para a prova da existência dele e de sua divindade. Então, será que temos como provar que Jesus, ele é Deus e que ele existiu de verdade? Então, é isso que eu vou trazer neste vídeo. Então, basicamente, sobre a sua existência, esse é um fato que eu diria incontestável. Se você nega a existência de Jesus, você tem que negar a existência dos principais filósofos gregos que nós temos. Inclusive, o número de cópias da Bíblia, o número de cópias de escritos que falam de Jesus, de testemunhas diferentes, que, mesmo sem serem cristãos, manifestaram e viram uma pessoa chamada Jesus e que era israelita e que viveu naquele período específico, é incontestável. Então, se você nega a existência de Jesus, você está negando também. Você não pode mais acreditar em Sócrates, nem em Platão, nem em filósofos, nem em vários personagens da história. E um autor que ele era israelita, não era cristão, e os judeus eles tinham a rixa com os cristãos nessa época, era o Flávio Josefo. O Flávio Josefo ele escreve uma obra chamada A História dos Hebreus, de Abraão à Queda de Jerusalém. Ele faz um resumo e nessa história dos Hebreus ele conta toda a história, ele compila os fatos e ele viveu ali na época semelhante a que Jesus viveu. Se Jesus não existisse, ele não mostraria que Jesus existiu no livro dele e até contestaria a existência dele, mas ele reafirma a existência de Jesus. Outra coisa é Eusébio de Cesareia. Aqui já é uma visão mais cristã, mas também a história eclesiástica compila o início de toda a igreja mostrando a existência de Jesus e dos apóstolos. Outra coisa, até os ateus e os iluministas acreditam que Jesus ele existiu. Se perguntar um ateu, ele acredita que Jesus ele existiu como pessoa. A não ser que seja um louco, né? E não tem como discutir com uma pessoa dessa. Mas os principais ateus que eu conheço, eles acreditam na existência de Jesus, mas acreditam que ele foi só um grande homem com grandes ensinamentos. Não acreditam no fato da divindade dele e da religião cristã. Eles acreditam em um grande ensinador que existiu e que passou seus ensinamentos para outras pessoas. Então isso é um fato até entre os ateus. Inclusive isso é reconhecido pelos israelitas e também até pelos islâmicos que acreditam que Jesus foi um profeta que existiu. E assim, gente, prova de sua existência, já entrando nessa parte, é uma coisa muito simples. Primeira coisa, imagine que você tem uma história e você precisa nascer em uma época específica dessa história e você precisa ter múltiplas características para que essa história fique perfeita. Se você nascer naquele período, mas você não tiver uma característica específica, sua história ela vai por água abaixo. O que acontece com Jesus é que, além de ele vir à Terra, todas as profecias que tinham no Antigo Testamento sobre o Messias se cumprem nele, e são muitas profecias. Então, a possibilidade de alguma pessoa que era falsa, logicamente, mesmo tentando fingir ser o Messias e cumprir todas essas profecias, a probabilidade é mínima da pessoa conseguir. Tem coisas que não tem nem como mandar, né, em si mesmo. A pessoa se da linhagem de Davi. Profecia sobre a região em que ele vivia, Nazaré, a região do nascimento, Belém. Enfim, muitas coisas específicas que ele não tinha nem como controlar na vida, na sua infância e no seu nascimento, se cumpre nele. Além disso, muitas coisas tinham que se cumprir na vida adulta. E mesmo que ele fingisse, seria muito difícil cumprir aquelas profecias todas. Então, Jesus ele cumpre perfeitamente essas profecias que seriam improváveis de ser cumpridas até por uma pessoa fingindo ser Deus. E existe um autor que é chamado C.S. Lewis, para provar a existência de Jesus, ele cria o dilema e ele formula o dilema que é lógico. É um silogismo lógico perfeito, no qual você tem Jesus ele só poderia ser lunático, mentiroso ou Deus. Digamos que você seja uma daquelas pessoas que
acredita que Jesus ele foi um grande ensinador. Partindo do pressuposto que Jesus ele existiu e que ele foi um homem respeitado, como todo mundo sabe, que o ensinamento dele sobre amor, sobre a vida, sobre o respeito, sobre dar a outra face, e um ensino que impactou todo o Ocidente. Você concorda que Jesus ele foi um grande ensinador e que ele existiu? Isso é um fato. Mas você não pode só omitir a parte do ensino dele que ele fala sobre amor. No ensino de Jesus e nos registros do ensino dele, ele mesmo lá em João falava que ele era Deus. E ele falava que ele via coisas espirituais, ele falava que ele via e ele tinha vindo de um lugar específico. Então, como é que você pode acreditar em partes do ensino dele sobre o amor, dizer que ele era um grande sábio, sendo que essa mesma pessoa que se diz ser sábio, ela afirma ser Deus e ela afirma ter vindo de um reino e defende um reino específico? Se ele foi um grande sábio e foi só homem, não tem como ele ser um grande sábio. Porque se ele é um grande sábio e ele está mentindo dizendo ser Deus e mentindo sobre vir e pregar sobre um reino específico, logo ele é um mentiroso, ou seja, ele não pode ser só um grande ensinador. Ou ele é um grande ensinador que é Deus, ou ele é um grande ensinador que pregou muitas mentiras, ou seja, ele não é nada desse grande ensinador. A opção do grande ensinador não existe. A opção do grande ensinador se torna um mentiroso, porque por mais que ele ensinasse coisas boas, ele também, tecnicamente, teria mentido sobre a sua divindade e ele, tecnicamente, seria também, talvez até um lunático, porque ele estava dizendo que via coisas que ninguém via, falava sobre anjos, falava sobre o Espírito Santo, falava de coisas que são coisas que uma pessoa que está delirando falaria. E isso se ele não for Deus de fato. Agora, a primeira opção é, não tem como ele ser um grande ensinador. Ele, no caso, seria um mentiroso porque ele estaria dizendo que era Deus e falaria de um reino específico. Se ele não for mentiroso, a outra opção é ele ser um lunático. Por quê? Ele não estava mentindo. Ele realmente acreditava naquilo com toda certeza. Ele não era um charlatão, ele não estava inventando aquelas coisas para ganhar fama. Ele estava realmente acreditando naquilo. Mas se ele estava realmente acreditando naquilo e que ele realmente era Deus e que ele via o Espírito Santo e que ele acreditava em um reino, ele não estava tentando enganar as pessoas, logo ele era um lunático, porque se ele dizia que ele via realmente aquilo e aquilo não estava acontecendo, logo ele seria um lunático, porque ele estava vendo coisas que ninguém via, ele estava dizendo que tinha uma conexão com Deus que ninguém via, então ele tecnicamente seria doido. Então, ou ele era mentiroso, porque estava tentando enganar as pessoas dizendo que era Deus quando não era, de maneira intencional, e isso nega o fato dele ser um grande ensinador, ou ele realmente acreditava naquilo e não estava tentando enganar, mas ele não era, logo, essa parte do discurso dele, ele seria um lunático, ou seja, ele não podia ser um grande ensinador porque ele estava tendo alucinações sobre o reino de Deus, ou realmente ele era um grande ensinador e aquilo que ele estava dizendo sobre ele ser Deus e sobre o reino de Deus e sobre o Espírito Santo realmente era verdade e ele realmente era Deus e ele realmente via tudo isso, e isso realmente que ele ensinava, além do ensinamento dele sobre o amor, sobre a existência de um Deus e sobre ele ser Deus, era real. Então, basicamente, logicamente, não tem como ele ser só um grande ensinador. Ou ele era mentiroso, por ser um charlatão, ou ele acreditava naquilo e era um lunático, ou ele era Deus. E o dilema de Deus é esse. O que Jesus era? Ele não pode ser só um grande ensinador. Aí você precisa escolher logicamente qual dessas três opções combina mais com Jesus. Ou ele era mentiroso, ou ele era lunático, ou ele era Deus. Para mim, logicamente, pelos ensinos e pelo impacto que ele teve, tudo o que aconteceu através do ensino dele, me parece que realmente ele era Deus. Então a conclusão lógica sobre Jesus é que o ensino sobre ele ser Deus realmente é real e ele era Deus. Então isso é chamado de lógica dedutiva para conectar essas premissas como abdução lógica, que é uma coisa que a ciência também utiliza no seu dia a dia, que é escolher a melhor opção através das opções que foram mostradas. Qual é o dilema? Jesus afirmou ser Deus, verdade ou mentira? Ele afirmou ser Deus, verdade. Se as afirmações fossem falsas,
ele só poderia ser louco ou mentiroso. Mas as ações de Jesus são contra ele ser louco ou mentiroso. Logo, ele fala a verdade, sendo assim, ele é Deus. Então, é uma maneira simplificada de reduzir aquela condição lógica que eu mostrei anteriormente. Fora isso, muitas pessoas foram transformadas pelo ensino de Jesus, de maneira que nem muitos psicólogos conseguiriam resolver uma transformação completa da vida de uma pessoa. E coisas sobrenaturais acontecendo através desse ensino dele. Então, isso é uma prova indireta da existência de Jesus. Outra coisa, os discípulos todos morreram de cabeça para baixo, alguns decapitados, outros foram mortos, queimados, crucificados, foram mortes terríveis. Ele afirmou que ele ia ressuscitar. Se aquilo que ele falou sobre ele ser Deus ser mentira e ele não tivesse ressuscitado também, você acha que uma pessoa, por mais que ela gostasse daquela outra e fosse amigo de uma pessoa enquanto ela estivesse viva, por mais que ela gostasse, tivesse o máximo de respeito, você acha que ela seria capaz de morrer por aquela pessoa de maneira terrível, de levar isso até as últimas consequências, só em consideração a essa pessoa, sabendo que tudo aquilo que aquela pessoa tinha ensinado era uma mentira? Eu acho bem difícil você fazer isso por um amigo seu, sabendo que o que ele estava te dizendo era uma mentira. Então, o que tecnicamente aconteceu é que realmente o que Jesus afirmou sobre ser Deus era real, ele realmente ressuscitou, e isso fez com que os discípulos realmente acreditassem naquilo até os últimos momentos e até as últimas consequências. E é engraçado porque não foi só um que morreu, todos, exceto Judas que traiu, foram e morreram de formas cruéis, exceto João. Consistentemente, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas, permaneceram firmes. Não, nenhum sequer abandonou o cristianismo, o que demonstra que realmente era algo especial esse evangelho que eles estavam crendo. Outra coisa, a maior parte dos discípulos e apóstolos eram analfabetos, não tinham conhecimento e, sem esse conhecimento, após o mestre deles, sábio, ter morrido, eles conseguiriam conquistar multidões e várias pessoas se converteriam a esse evangelho, a essa suposta mentira. Não seria só espalhada pelos discípulos, mas pelo discípulo dos apóstolos, que levariam essa mensagem adiante. E esses analfabetos conseguiriam conquistar todo o Ocidente, todo o mundo, se tornando a maior religião do mundo. Eles foram os principais comunicadores desses ensinos de Jesus. Como é que esses ensinos, com essa sabedoria pouca que eles tinham, seria passado adiante, com pouco conhecimento que eles tinham, seriam passado adiante? E se Jesus não tivesse ressuscitado, certamente o corpo de Jesus e aquilo que eles afirmavam sobre Jesus seria contestado claramente pelos romanos e pelos judeus e pelos fariseus da época. Certamente eles levariam o corpo, eles levariam, mostrariam que aquilo que eles pregavam sobre a ressurreição de Jesus era algo mentiroso. E isso não aconteceu. Então, tudo que eu mostrei aqui, o cumprimento das profecias, o dilema lógico de Elias, a ressurreição, os discípulos serem mortos e torturados por essa verdade que Jesus trouxe, tudo isso nos mostra que esse evangelho ele é real e que esses ensinamentos e as afirmações de Jesus sobre ser Deus são reais. Então, a conclusão mais lógica entre as opções possíveis é que realmente Jesus é Deus. Então, podemos provar que ele existiu e que ele é Deus e que esse Deus morreu para nos salvar, para nos dar uma nova vida. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal do Crescimentando. É uma forma de retribuir pelo conteúdo que eu tenho trazido aqui. Então, gostei se você gostou. Até os próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.